O que que a gente viu? Quem lembra? Média, assunto de média, soma, Média, algo, soma. é, Tem mais dois Nós itens. vimos algumas funções, não foi, professor? Isso, as funções. Tá faltando duas. e Quais são? A do aprovado, É da acho que é isso. média, essa daí. Alguma coisa assim. Não, são duas. Que são as que tá faltando. Era Mínimo máximo. e máximo ela conta. Isso. Mínimo E e bônus máximo era o que tava escolar. faltando, né? Opa. Era mínimo e máximo. E aí a gente vai estar trabalhando hoje com uma funçãozinha nova, tá? A gente tem uma aula só para ela. Na aula passada a gente viu outras funções de uma vez só. Na aula de hoje a gente vai estar vendo apenas uma função em específico porque ela é bastante extensa. Eu vou até aumentar aqui a largura para vocês conseguirem ver aí toda a informação. O que acontece? A função máxima ela encontra o maior valor, a mínimo o menor valor. Média ela faz a média dos valores e a função soma ela soma todos os valores, né? Só preciso colocar a palavra e selecionar os valores. Só que hoje a gente vai estar vendo uma função que ela se chama se. A função se ela faz uma verificação de algo que é verdadeiro ou falso, certo? Nesse caso aqui, eu tenho uma lista de pessoas, cada uma delas tem o seu salário. O que é que eu quero dessas pessoas? Primeiro eu vou ter que calcular aqui o aumento delas, quanto elas vão ganhar a mais aí no salário. E no final a gente vai fazer uma soma para ver aqui qual é o novo salário de cada pessoa, certo? Só que para poder calcular esse aumento, eu vou estar utilizando a função se e aqui eu tenho uma regra que eu preciso aplicar a essa função, certo? Exemplo, vou começar aqui do primeiro. O João ele ganha 750. Então vou colocar aqui igual se e vou abrir parênteses. A primeira coisa que aparece é o meu teste lógico. O que é esse teste lógico? Ele vai querer saber aqui o que você vai querer testar para saber se algo é verdadeiro ou falso. No nosso caso aqui, eu vou querer testar o salário para saber se ele vai ter um aumento de 60 ou 40%. Como é que eu vou saber, professor, se ele vai ter um aumento de 60 ou 40%? Aí eu vou ter que ler aqui embaixo. Ele está dizendo, se a pessoa ganhar mais do que R$ 2.000, ela vai ter um aumento de 40%. Se ela ganha até 2.000 ou menos, né? Ela vai ter um aumento de 60%. Então, eu vou fazer o seguinte, eu cliquei já aqui no salário e vou colocar, se ele for maior do que, o maior ou igual, na verdade, a 2.000, ponto e vírgula. O que significa isso daqui, professor? Não entendi, foi nada. Pronto, B3 é o nosso salário. Tá aqui, 750, certo? Aí eu preciso colocar o sinal de maior. Por que maior? Porque aqui ele está dizendo, ó, se ele for mais do que 2.000, certo? Então eu vou colocar aqui os 2.000, ponto e vírgula. Sempre que eu botar o ponto e vírgula, quer dizer que eu estou finalizando essa operação. É tanto que ele já destacou em negrito aqui, ó, o valor do verdadeiro. Se eu não tivesse colocado isso, ele ainda estaria aqui em negrito no meu teste lógico. Então, eu vou colocar aqui o ponto e vírgula. Aí eu digo a ele, se for verdade, qual vai ser o aumento dele? Pô, se ele ganha mais do que 2.000, a gente sabe que é mentira, que ele ganha 750. Mas vamos supor que ele ganha mais do que 2.000. Então, o aumento dele vai ser de 40%. Então, eu vou clicar de novo aqui no salário, vezes 40%. Certo? Ponto e vírgula. E se for mentira? Se for mentira, ele vai receber um aumento de 60%.
Então, eu vou clicar aqui no salário vezes 60%. Certo? Vou dar aqui um Enter. Ó, ele mostrou um valor de 450. Esse valor aqui, só em olhando para ele, a gente sabe que ele vai receber um aumento de 60% ou de 40%? Só pelo salário. Quem sabe? De 60%. De 60, 60%. Por que de 60%? Porque ele tá abaixo de mais de 200 R$ 2.000. mil. E isso ele É, ganha menos do que 2 mil R$ 2.000. reais, certo? A maioria aqui vai estar recebendo um aumento de 60%. Algumas pessoas aqui vão receber de 40%, porque elas ganham acima de 2 mil, certo? Então, vou fazer de novo. Igual se, abro parênteses, clico no salário. O salário é o meu teste lógico. Independente se a pessoa ganha mais ou menos do que 2 mil, eu sempre vou seguir do mesmo jeito. Então, vou colocar o sinal de maior do que 2 mil, ponto e vírgula. Certo? Aí eu coloco de novo. Se for verdade, se ele ganha mais do que 2 mil, vai receber um aumento de 40%. Então, vou clicar no salário vezes 40%. Vou encerrar. Se for mentira, vou clicar no salário vezes 60%. Olha, vai receber um aumento de 600. O valor aqui do aumento vai ser de acordo com quanto a pessoa ganha. Certo? Se ela ganha mais, ó, ela vai receber mais de aumento. Se ela ganha menos, ela vai receber menos de aumento. Aqui, novo salário é bem mais simples. A gente só precisa somar esses dois valores. Só que para exibir esse resultado, eu preciso ter todos eles já feitos. Então, vou fazer aqui o próximo. Salário maior do que 2 mil, ponto e vírgula. Se for verdade, vai ser o salário vezes 40%. Se não, o salário vezes 60%. E isso eu vou continuar fazendo para todos. Só que para evitar eu estar perdendo tempo, eu posso fazer o seguinte. Eu vou clicar aqui no primeiro, ó. Eu vou clicar aqui nesse pontinho preto ao lado. Vou dar 2 cliques lá. E ele já responde isso para mim, ó, automaticamente. Eu não preciso perder tempo fazendo um por um. Ah, professor, então por que você não ensinou isso antes? O que que acontece? 2 pontos. Primeiro, se você erra esse valor aqui, ou essa função inteira, na hora que você clicar aqui e fizer para todos, todos eles vão sair errados. Certo? Ele vai copiar a mesma função para todos. Aí ele vai sair errando em tudo. E outro ponto, se eu fizer isso toda vez para tudo, eu vou esquecer de como monta a fórmula. Então, eu sempre peço que vocês façam um por um, que é justamente para poder aprender a fórmula e ir praticando. Se você faz só o primeiro e já arrasta para todos, vai dar certo, ó. Fiz o primeiro, cliquei lá 2 vezes, ele respondeu todos. Ok. Mas aí, você lembra como usa a fórmula? Esse é o problema, sabe? Por isso que eu sempre peço para vocês fazerem um por um, que é para ir praticando. Vou passar aqui para o novo salário. Eu preciso fazer apenas uma soma simples. Se é uma soma simples de dois valores, eu não preciso estar utilizando a função soma. Eu posso simplesmente clicar no primeiro mais o segundo. Olha aí. Certo? E como aqui é uma soma simples, eu posso repetir para todos, ó. Agora eu tenho aí o salário de cada pessoa, né? Porque a gente já sabe quanto ela vai receber de aumento, qual era o salário anterior e agora o novo salário de cada pessoa, certo? E a função se ela se divide em duas partes. Eu tenho ela através aqui de valores, foi o que a gente viu, e também tenho ela através de texto, que é justamente aqui, ó,
na parte do boletim escolar que a gente estava trabalhando na semana passada. Eu tenho aqui várias pessoas, cada um deles tem as suas notas. A gente já viu como calcula a média, né? Quem lembra qual é a função que eu encontro a média das pessoas? É igual ao quê? Oi? Quem lembra qual é a Igual a função? média. A média é igual a Isso. média, professor. Igual média, vou selecionar os 4 valores e vou dar um Enter. Pronto, eu tenho a média da primeira pessoa. Ó. Posso fazer aquele macete? Posso, porque média a gente já viu e é uma função simples de se utilizar. Então já tenho aqui a média, ó, de todo mundo. Aqui no resultado é que a gente vai fazer diferente. Aqui eu preciso utilizar a função se. Então eu vou fazer de novo. Só que dessa vez a gente não vai trabalhar com resultados em valores. Eu vou exibir texto, certo? Então eu vou fazer o seguinte: igual se. E vou querer testar a média das pessoas. Porque se a média dela for menor do que 7, ela vai estar reprovado. E se ela for maior ou igual a 7, porque a pessoa pode tirar um 7 cravado, né? Ponto e vírgula. Se for verdade, vai aparecer o texto, ó, aprovado. Certo? Sempre que eu utilizar texto, eu tenho que usar aspas duplas. Não pode ser aspas simples, assim, ó, apertei uma vez. Não vai dar certo fazer isso, ó, porque elas estão separadas. Então, segura Shift, clique em aspas duplas. E vou colocar agora. Se ele não está aprovado, ele está reprovado. E eu não preciso colocar ponto e vírgula no final. Eu posso apenas finalizar com o parênteses, ou eu deixo sem parênteses mesmo e ele funciona também, certo? Por que deu reprovado aqui? Abaixo da média. E isso, ele tirou 6,5, né? Ele está abaixo da média. Vou fazer o teste aqui na segunda pessoa. Igual se, clica na média, maior ou igual a 7, ponto e vírgula. Se for verdade, vai aparecer o texto aprovado, se não, reprovado. Olha aí, mais um reprovado. Igual se, clica na média, maior ou igual a 7, ponto e vírgula. Se for verdade, aprovado, se não, reprovado. O texto aqui pode ser qualquer um, certo? Ele vai mostrar o que você escrever. Então, vou fazer um teste aqui. Esse aqui a gente sabe que ele está aprovado, né? Ele está acima de 7. Maior ou igual a 7, ponto e vírgula. Se eu botar aqui, show de bola. Bola. E reprovado. O que ele vai mostrar? Show de bola. Certo? Ele vai mostrar sempre o que você escrever nas aspas duplas. Se eu botar aqui aprovado, ele vai exibir agora aprovado. Ok? O texto também tanto faz se está em maiúsculo ou em minúsculo. Se eu escrever tudo em minúsculo, ele vai funcionar do mesmo jeito. Maior ou igual a 7, ponto e vírgula. Aprovado, reprovado. Ó. Certo? Então, maiúsculo e minúsculo não tem diferença nenhuma na função. O importante é você montar a função de maneira correta. No primeiro exercício, a gente trabalhou aqui com uma função onde eu exibi apenas valores. A gente trabalhou com porcentagem. Já que no segundo exercício, eu estou trabalhando com uma exibição de texto, certo? Então, aqui é mais simples, porque eu não preciso fazer cálculo nenhum. Só preciso clicar na média e dizer se ela é maior ou igual a 7, que é a nossa média da escola, né? Ponto e vírgula. Se for verdade, eu vou colocar o texto aprovado. Se for mentira, reprovado.
Fazer isso aqui para todos. Perfeito. Então, a gente tem aí uma pessoa aprovada, né? E o resto da galera reprovado. Mas eu consigo mudar esses resultados aqui. Desde que? Desde que a média dessas pessoas também sejam 7, que é o mínimo, né? Exemplo. Se essa pessoa aqui, em vez de tirar 5, tirou um 8, aqui o resultado vai alterar, ó. Vou dar um Enter e aqui o resultado vai mudar. Ó, aprovado. Por quê? Porque a média dela agora é 7,3. Então, ela está acima da média. O último aqui tirou 2,5. Vamos supor que ele tirou 2,6. 6 e 6. Olha aí. Aprovado. Ficou com 7 cravado. Esse daqui, professor, tirou um 10. Não, agora ele tirou um 2. Mudou de aprovado para reprovado. A função, depois que ela está feita, ela vai recalcular o tempo todo tudo que você fizer de alteração aqui na planilha, certo? Então, ela não interfere diretamente no... Ou melhor, ela interfere diretamente no resultado. Tudo que você alterar aqui, vai ser alterado aqui do lado também. Mais um reprovado. Ele não tirou 2, tirou 10. Então, ele está aprovado. Certo? Ele vai recalcular a média e, a partir da média, ele vai dar o resultado para a função si. Vamos ver aqui outro. Esse aqui é mais extenso. Deixa eu voltar aqui. Pronto, isso aqui. Mais um boletim. Bora lá, esse aqui é mais fácil. Aqui ele diz total de pontos por matéria. Nesse caso aqui, a gente vai estar somando assim, ó, na vertical. Então, aqui eu vou estar utilizando a função soma, que a gente viu na aula passada. Igual soma, abre parênteses, e vou selecionar do primeiro ao último valor. Ok, vou fazer aqui também. Igual soma, vou selecionar tudo. Total de pontos. Esse daqui também, igual soma, abre parênteses, a gente já viu na aula passada. Show de bola. A média, como é que eu calculo a média, professor? Aí a média, a gente já viu também. Igual média, abre parênteses e vou selecionar. Igual média. Mesma coisa. E o último. Só em olhar aqui para as notas, quantos aprovados a gente tem? Só um, né? Tá ali esse aqui. Certo? Então, se eu fizer qualquer alteração aqui nas notas, vai interferir diretamente aqui nesses dois pontos. Um na soma e o outro na média. Esse aqui tirou 3. Não, ele não tirou 3, ele tirou 10. Ó, mesmo assim, tirando 10, ainda não dá para ficar na média. Por quê? Porque ele tem outro 3 aqui. Então, vamos botar 4. Agora vai. E aí eu vou fazer aqui a situação dessa pessoa. No sistema do Sebrae, que é basicamente assim. Lá vai ter todas as notas de vocês. O sistema vai calcular a média. E a partir da média, ele vai dizer se a sua situação é aprovado ou reprovado. Então, vou colocar aqui, igual se, parênteses, e vou testar o quê? A média. Eu já tenho ela calculada, então sempre vou trabalhar com ela. Deixa eu dar um zoom aqui. Aumentar aqui o espaço. Igual se, parênteses, 7 maior ou igual a 7, ponto e vírgula. De novo, se for verdade, aprovado. Se for mentira, reprovado. Aí deu aprovado. Deixa eu aumentar aqui também.
igual se, parênteses, clica na média, maior ou igual a 7, ponto e vírgula. Se for verdade, aprovado. Se for mentira, reprovado. Certo? Sempre a gente vai seguir esse padrão. A função se, ela é bem chatinha da gente estar lidando, justamente por ela ser extensa. Mas é só você entender o que a função está pedindo. No nosso caso aqui, eu quero apenas descobrir se o aluno está aprovado ou reprovado de acordo com a média. Mas na nossa primeira atividade aqui, eu queria saber o aumento dos valores. Então, eu sempre tenho que estar de olho nisso daqui, ó. No que a questão está me dando de informação e no que ela está pedindo que eu faça. Certo? Deixa eu voltar aqui. Igual se a média maior ou igual a 7, ponto e vírgula. Sempre lembrando de colocar o ponto e vírgula para poder finalizar essa operação e iniciar a próxima. Aprovado, ponto e vírgula, reprovado. E aí, comeram muito chocolate? Não. Não. Maior ou igual a 7, aprovado, reprovado. E aqui o último. Igual se média maior ou igual a 7. Eu sempre boto maior ou igual porque ou a pessoa tira uma nota maior do que 7 ou igual a 7, que é o mínimo. Se a média fosse 6, eu trocaria aqui por 6. Certo? Então, vou colocar aqui Aí aprovado. vai ter alguma situação que possa vir menor ou igual? Não. Quer dizer, você pode até colocar. Vai funcionar do mesmo jeito. Agora sim, você vai ter que trocar a informação. Exemplo. Se eu botar aqui, se a média for menor ou igual a 7. Se for menor ou igual a 7, ele vai ser aprovado? Não. Não. Então eu tenho que colocar, ó, reprovado. Eu tenho que inverter a ordem das respostas. Aprovado. Aham. Certo? Ó. Funcionou também. Mas por quê? Porque eu inverti a ordem das respostas. Aqui eu estava colocando sempre aprovado, reprovado. Mas porque a função já estava me dizendo se ele for maior ou igual a 7. Se eu inverter a função e colocar menor ou igual a 7, a resposta também tem que ser invertida. Ele não pode tirar uma nota menor do que 7 e ser aprovado. Não existe. Então, como é aqui, ó, a primeira opção sempre é a verdade, eu não posso colocar aqui uma resposta verdadeira que seja falsa. É até estranho falar isso, mas sempre ele Sim. vai colocar aqui como verdadeiro. A primeira resposta é sempre se for verdade, isso nunca muda, certo? E a segunda é se ele for falso. Então, como eu inverti aqui a função, eu tenho que colocar reprovado primeiro e aprovado segundo. Agora, se eu mudar aqui a informação, ele também vai mudar lá embaixo. Ele não tirou 4, ele tirou 10. Pronto, então a média subiu e agora ele está aprovado também. Esse último aqui ele é mais completo. Ele já tem aqui, ó, as funções que a gente viu na aula passada. Então, mas para poder chegar nele, eu tenho que responder esses dois itens aqui. Então, primeiro aqui ele está dizendo assim: comissão dos vendedores, deixa eu aumentar aqui a largura. Tá, beleza. Para encontrar aqui o total, eu vou precisar, olha, já está dizendo ali, ó, aqui você deve colocar o total da soma das vendas de janeiro a março. Então, igual soma janeiro até março, e vou dar um enter. Como a gente já fez a soma e é fácil, eu não preciso perder tempo com ela. Aqui na comissão é que eu vou utilizar a função se. Então, eu vou fazer um por um. Vou colocar igual se. Aí ele está dizendo o quê? Ó? Se for maior
ou igual a 6.000. O que se for maior ou igual a 6.000, professor? O total, né? Então, eu vou clicar aqui, ó. Total foi 5.500. Se ele for maior ou igual a 6.000. Lembrando que eu não utilizo nem ponto, nem vírgula quando eu estou trabalhando, ó, com valores. Eu tenho que colocar o valor inteiro, certo? Maior ou igual a 6.000, ponto e vírgula. Se for verdade, vai aparecer o quê? Não vai ser texto. Dessa vez eu tenho que calcular, ó, porcentagem, certo? Então eu não posso chegar aqui e colocar 6%. Se eu colocar assim, ele não vai calcular 6%. Ele vai exibir o resultado de 6 ou 2% e ainda vai dar errado. Ó, coloquei entre aspas, então ele vai exibir texto, ó, 2%. Isso está errado. Eu não quero que ele exiba um texto, eu quero que ele exiba um número, quero que ele exiba um valor, certo? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar em cima do total, vezes, se ele for maior ou igual, eu comecei aqui, maior ou igual, então eu tenho que usar o resultado de maior ou igual. Se for maior ou igual, vai ser vezes 6%. Ponto e vírgula. Se for mentira, vai ser o total vezes 2%. Agora sim. A comissão desse funcionário vai ser de 5.500 mais os R$ 110. Vou fazer embaixo de novo. Igual se, parênteses, 10.000 aqui, né, que é o total, maior ou igual a 6.000, ponto e vírgula. Se for verdade, vai ser o total vezes 6%, ó, maior ou igual. 6%, ponto e vírgula. Se for mentira, vai ser o total vezes 2%. Certo? Então, tem que ter atenção quando vocês estiverem fazendo isso na prova. Aliás, essa questão aqui, ela nem cai na prova. Nada de função se eu coloco. Porque normalmente... Ainda bem. Normalmente os alunos sempre se confundem. Porque a função, ela é muito extensa. Aí, o maior erro que acontece é eles não saberem se é para fazer cálculo ou se é para exibir texto. Só que é só prestar atenção como eu estou falando. A função, ela já diz, ou melhor, a questão, ela já diz o que ela quer. Se ela quer texto ou se ela quer número. Certo? Só que, novamente, por ela ser extensa, eu não coloco ela na prova. Na prova, vai vir apenas essas 4 funções aqui. Soma, máximo, mínimo e média. Ok? Professor, a prova vai ser online? Ou vai ser quando a gente retornar? Depende da coordenadora. Da coordenadora não, da governadora. Se ela não deixar a gente voltar para a sala de aula, a prova vai ser online. Eu coloco o arquivo, vocês vão abrir no celular ou no computador e vão responder. Aí vocês vão me enviar no mesmo dia. Ontem Certo. mesmo, ontem não, foi quarta-feira. Quarta-feira eu fiz uma prova de Excel assim. Porque como a gente não tem como ir para a escola, aí os alunos tiveram que fazer online. Certo? Aham, certo. Professor, Oi. aí no caso, na prova, a gente vai usar as funções que a gente já vem conhecendo, né, ao decorrer das aulas anteriores. Exato. E tem até uma de mensagem aqui, ó. É legal essa função, muito fácil. Tu achou fácil essa função? Coisa boa. Não, a princípio eu tinha achado ela assim relativamente um pouco fácil, mas tem algumas coisas que a pessoa confunde, algumas coisas assim. Pois é. Duda botou aqui, é complicado, e realmente essa última parte eu confundi mesmo. Pois é, por ela ser extensa e acaba confundindo. Deixa eu voltar aqui. Na prova vai cair apenas essas daqui. De soma, máximo, mínimo e média. Só isso, certo? Aí vai ter outras coisas, como por exemplo, formatação de texto. O que é formatar o texto? Colocar as bordas, as cores, o tamanho. E outro item que a gente vai estar vendo nas próximas aulas que vai ser os gráficos. Que eles são mais fáceis também e não precisa fazer cálculo. Certo? Mas a função se, Certo.
ela não vai cair na prova. Deixa eu voltar aqui. Igual se, clica lá no total, né? Se ele for maior ou igual a 6.000, de onde é que o senhor está tirando esses 6.000? Daqui, ó. A questão já está dizendo, ele tem que ser maior ou igual a 6.000. Se eu fizer o inverso, professor, dá certo? Dá. Só que eu não posso botar o igual. Porque aqui ele diz, ó, menor que 6.000. Então, boto menor 6.000, ponto e vírgula. Vai ser começando com 6% agora? Não. Por quê? Porque eu estou fazendo o inverso, ó. Se eu estou começando com menor que 6.000, então eu tenho que começar com 2%. Vezes 2%, ponto e vírgula. Agora sim, o total vezes 6%. A função ela deu certo do mesmo jeito, só que eu fiz o contrário. Aí, para não confundir, eu vou fazer o jeito normal. Maior ou igual a 6.000, ponto e vírgula, vezes 6%, ponto e vírgula, total vezes 2%. Certo? Vou preencher aqui. Pô, respondeu todos. Perfeito. Agora que eu já tenho a comissão de todo mundo feita, deixa eu voltar aqui. Eu consigo responder isso aqui embaixo. O que ele pede? Total das vendas. Onde é que eu vou encontrar o total das vendas, professor? Total das vendas está aqui em total. Então, eu vou colocar aqui, ó, igual, soma, e vou abrir parênteses. Só preciso arrastar do primeiro até o último valor. Dá um Enter. Ok. Maior venda. Qual a função eu utilizo para encontrar aqui a minha maior venda? Qual o nome dela? Máximo. Máximo. Não precisa de acento. Só colocar máximo. Selecionei tudo. Vou dar um Enter. Ok. E agora aqui, menor venda. Quais são as três que a gente utiliza? Mínimo, mínimo A e min. E min. Perfeito. Eita, isso aqui foi errado. Min. Perfeito. Só preciso testar. Eu nem lembro mais qual é a que funciona, mas eu acho que são essas duas no meu computador. Então eu vou testar logo o min. Eu acho que é ele que vai dar errado. Selecionar aqui tudo. Olha, ele deu errado. Se aparecer hashtag nome ou hashtag valor, significa que essa função não funciona na minha máquina. Então, eu vou botar mínimo. Vou abrir parênteses e vou selecionar do primeiro ao último. Perfeito. O menor valor foi 5.500 e o maior 15.000. E aqui, média, que a gente já está acostumado a trabalhar com ela, igual média do primeiro ao último, 9.000. Certo? Só que, para encontrar esses valores, eu precisava já ter respondido isso daqui. Ele não trabalhou diretamente aqui com a comissão, certo? E o que vai cair na prova é justamente isso daqui, ó. Vamos supor, vem essa questão e não vai vir aqui essa parte. Deixa eu excluir aqui. Não vai ter comissão e não vai ter essas informações aqui, certo? Vai vir assim na prova de vocês. Vai encontrar o total dos valores, que a gente já sabe que é com a função soma, e depois calcular aqui essas outras informações. Aí tem um sabido, por exemplo, aqui ele sabe que é 5.500. Aí ele faz o quê? Deixa eu apagar aqui. Vai lá e digita, ó, 5.500. Tá certo o resultado? Tá. Só que quando eu clicar em cima, ele está exibindo aqui a função? Não. O resultado está correto, mas eu não quero ver aqui o resultado, eu quero ver a função. Eu quero ver se você sabe utilizar a função, certo? Então, o que eu quero ver é isso daqui, ó. Se na sua prova não tiver isso daqui, eu considero como errado, mesmo que o resultado aqui esteja correto. Entenderam? Tem muito sabido que faz isso daqui.
Então, na hora que eu tô corrigindo as provas, eu saio só fazendo assim, ó. Só passando em cima do resultado. Porque se eu tô passando aqui e tem um monte de soma, 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 tá correto. Mas se do nada mudou de soma pro resultado, eu já anulo essa resposta aqui. Certo? E aqui também é a mesma coisa. Ah, eu vi que no meu colega. Não vai ter como vocês verem, claro, mas vocês estão fazendo em casa, vamos supor. Mas vamos supor que. Ah, eu vi no meu colega, deu 16.220. Então o sabido veio aqui 16.220. Mudou aqui do nada, de máximo, mínimo, média para 16.220. Pronto, então você já perdeu essa resposta aqui. Porque ela não está sendo feito o uso da função aqui dentro. Certo? Até aqui, tranquilo? Sim, Sim. Máximo, mínimo, média e soma, tá de boa, né? sim. Só que tá meio complicado é essa função si. Só a função si. Beleza. A função si a gente viu hoje, a gente vai ver ela próxima semana também, tá? Mas, lembrando que ela não vai cair na prova. O importante é que vocês consigam praticar e entender como ela funciona, certo? Apesar dela não Certo. cair na prova, eu preciso mostrar ela para vocês e eu espero que vocês consigam utilizar ela nas próximas questões. Eu vou deixar essa questão aqui para a próxima semana porque ela é bastante extensa. Ela tem muita informação que a gente tem que preencher aqui, ó. O negócio é saber utilizar a função se. Tem que saber Exatamente. como utilizá-la. Porque vai depender Dependendo, muito. depende da tabela também, né? Exato. Depende muito do que a questão está pedindo. Se a questão ela já começa aqui, ó, calcular aumento. Deixa eu ver aqui qual era a outra. Essa daqui, calcular comissão, são coisas que envolvem valores. Então vocês já sabem, ó, que vai ter que trabalhar com porcentagem. Agora, se ela trabalha com boletim escolar, aí vocês já sabem que vai ter que exibir texto. E texto é diferente de valores. Por quê? Porque ele coloca os parênteses, ou coloca as aspas duplas, As aspas, é. certo? Então, sempre que eu for exibir texto, eu vou trabalhar com aspas. Sempre que eu for trabalhar com valor, eu vou estar trabalhando, ó, ou com porcentagem ou com multiplicação de valor normal. Não é obrigatório ser sempre porcentagem, não. Pode ser que aqui eu só multiplique dois valores simples. Mas mesmo assim, eu utilizo a função se, certo? Ele sempre vai dizer o que precisa, ó, regra para calcular o aumento. Se ele estabelecer uma regra para o aumento, então a função se vai ser utilizada aqui no aumento. Lá na última questão ele diz, ó, comissão. Se ele está dizendo comissão e colocou aqui duas possibilidades, uma de verdadeiro e uma de falso, então a função se vai ser utilizada em comissão. Ele sempre vai dizer o que ele vai querer no verdadeiro e no falso. Certo? Certo. Tranquilo? Alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida sobre esse conteúdo? Quer dizer, tem, né? Não dá pra pegar assim de primeira. Mas quanto aos outros, contra o máximo, mínimo, média, soma. Não, Não, esses tá. daí. Esses É, daí vai tá dar tranquilo. para entender. Show de bola, então. O sal de hoje que é novo pra gente. A gente vai praticar mais dele na próxima semana, certo? Eu não tenho agora o número da página aqui, mas se vocês pesquisarem lá no índice do livro de vocês, tem lá a função se, e ele vem dando esse exemplo aí que a gente utilizou. Beleza? Tranquilo? Beleza. Então vou estar Beleza. encerrando, certo? A gente se encontra próximo sábado. Vamos ver aí se vai ser online, se vai ser presencial. Vai depender da governadora, como eu falei, certo? Se for presencial, a gente pratica mais, fica até melhor, pra poder ajudar vocês. Se não, a gente volta pra cá e funciona do mesmo jeito, certo? Tchauzinho. Até o próximo Tchau, sábado. Gugu. Tchau. Valeu, professor. Qualquer dúvida é só mandar lá no grupo. Show de Beleza. bola. Tchau.